Associação de Moradores do Bairro Planalto, Joecir Lourenço Monteiro, para falar sobre a situação dos dois bairros. Igrejinha também foi convidado, não pôde se fazer presente hoje através do seu representante, mas um dos pontos principais são obras e necessidade de obras, né? A Romeu Júlio Scherer foi uma rua muito importante para o desafogamento do fluxo de veículos, especialmente tirando os veículos pesados lá da 129, entre Colinas e Roca Salles, e vindo, de novo, ligando Lajeado a Arroio do Meio. Um percurso maior, uma rua que ficou muito esburacada, foi aberta parte dessa rua, é a Romeu Júlio Scherer. E agora tem a previsão até de asfaltar essa via. Foi muito importante, mas para os moradores ela gerou incômodos com poeira, com lama, com caminhões atolando, com barulho, e esse é um dos pontos, mas é claro que a gente vai tratar de outros temas também aqui com o Jardel e quando chegar também com o Joecir. Tudo bem, Jardel? Bem-vindo mais uma vez à programação da Independente, boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Independente, boa tarde aos moradores também do nosso bairro, o bairro Larias. E fico feliz em receber esse convite para poder explicar um pouquinho da nossa situação que a gente passou, né, nesses últimos meses aí. Agora numa condição bem melhor, né, Jardel? Mas vamos resgatar um pouco lá de como que foram esses dias, esse tempo para vocês, né, desde lá do início, com o fluxo na rua Romeu Júlio Scherer aumentando muito. No início, muitos moradores e também o pessoal da comunicação pediu o que ia gerar isso para o nosso bairro. Mas naquele momento era mais importante os acessos do que o próprio interesse particular do bairro em si, né? As pessoas, como já foi comentado, desafogou a RS 129, então, mas para o bairro em si, ele já é um bairro com ruas limitadas, não é um acesso tranquilo, já tem que passar por outras ruas para a saída do bairro. Então, esse acesso que se gerou para a Ponte do Exército, ela era um dos principais acessos ao bairro. Então, ele acabou gerando um fluxo muito maior do que normalmente vinha, e também de caminhões pesados. Esse tráfego é mais lento, ele complica mais para dar fluidez ao trânsito, né? Eu fiz algumas vezes esse trecho aí. Ajudou bastante, né? Mas muito esburacado, até porque caminhões e tráfego muito pesado, mesmo a estrada de chão batido, né, Jardel? Como é que vocês estão vendo agora, né? Como é que está sendo esse período pós inauguração da ponte da ERS 130? Reduziu em quanto o tráfego de veículos por aí? Já não parece o mesmo bairro, até parece o outro tráfego de pessoas. Claro que inicialmente se não se saberia até qual ponto todos os veículos iam sair da RS, mas praticamente hoje 90% praticamente do fluxo de caminhões ele saiu do bairro. Isso gerou um alívio no tráfego de veículos. Claro que ele agora juntou com o estrago que foi feito com esse trânsito de veículos pesado, a reforma dessas ruas. Então, até a gente sentir realmente que vai ficar leve o fluxo só depois das ruas estarem em condições normais de novo, né? O que se tem de relatos de moradores, Jardel? Muita poeira, não pode abrir a casa, talvez alguém que deixou a residência pelo incômodo? Hoje, assim, até não se comentou, mas no período teve muitos relatos de pessoas que praticamente não podiam deixar as casas abertas. E a gente acha engraçado que essa poeira, esses detritos, eles vão em distâncias longas, e isso gerou bastante incômodo no período. A gente achou até, esse tráfego esse fluxo ia ajudar a divulgar o bairro, mas ele acaba não sendo isso, a situação, ele acaba um pouco prejudicando, mas a gente entendeu até que era o necessário para, então, desafogar o trânsito. Tentaram olhar o lado positivo da história. Eu já sou um pouco mais positivo que muitos moradores. Os moradores gostam de cobrar, mas a gente tem que tentar entender que se é para um bem maior, a gente tem que entender. Eu, particularmente, fui um usuário da Ponte do Exército, então a gente tem que entender que
que a necessidade de ter apenas um acesso para caminhões era muito dificultosa para essas pessoas, principalmente porque os caminhões já com carga, na situação da estrada, já o meu Júlio Scherer, que esburacada era difícil. Imagina se tivesse só tudo por Roca Salles. Além dos buracos, a distância que isso ia gerar. Bom, e a partir de agora, tem a promessa do governo do estado de pavimentar. Quer dizer, foi um período bastante complicado para quem mora ali, mas a tendência é que ali na frente fique melhor do que estava antes, né? Como é que vocês estão vendo isso? O que recebem de informação? Ontem mesmo falamos com o Marcelo Calmo, que assumiu uma secretaria estadual, mas não sabe exatamente quando vai ser feita essa pavimentação. Tinha a previsão de se começar, né, no início ou até o final desse primeiro semestre. Essa pavimentação, ela se teve promessa para o fluxo mesmo de veículos pesados, mas ela não chegou a ser realizada, então ela acabou sendo alargada, mas não pavimentada. E a gente sabe que o setor público ele acaba sendo mais burocrático e essa promessa, caso não venha a se concretizar com uma ponte, ela praticamente inviabiliza o asfalto até o final dessa rua, porque não há uma quantidade grande de moradores para que seja asfaltada até o fim até onde ela seria na ponte do Exército. E com a retirada da ponte, a gente não teve uma ideia boa de uma ponte molhada, que seria uma ponte baixa, que a primeira ponte já acabou indo, né? Acabou com um fluxo pouco de água, ela acabou já sendo levada. Então, primeiramente teria que para ter uma pavimentação, acho que uma ponte seria interessante também para esse movimento. Você acredita que sem uma travessia não faria sentido, talvez, ter um asfalto pelo fluxo baixo de veículos? Ela vai acabar parcialmente até as entradas da Picada Scherer e até o final da rua do bairro Planalto, que de repente o presidente venha. Ali seria interessante. Esse fluxo acaba sendo alto, mas devido a moradores, não a um fluxo contínuo daquela rua, né? Falamos aí com o Joecir, infelizmente ele não vai conseguir estar presente aqui, o presidente do bairro Planalto, mas seguimos aqui falando sobre Olarias e acaba refletindo muito no que é a dificuldade também do bairro Planalto e até do próprio Igrejinha. A ideia dos prefeitos de Arroio do Meio e Lajeado é sim construir uma ponte ali, e para isso está sendo sinalizado com o aporte do governo federal para a construção dessa ponte. Então é buscar, né? Não dá para se ficar só esperando, não vai acontecer, mas tem uma possibilidade disso acontecer. Fora a questão da rua Romeu Júlio Scherer, tem inclusive agora um trânsito interrompido, né? Você relatava aqui fora do ar a dificuldade para ir, por exemplo, do Olarias para o centro ou para outros pontos da cidade. A Paula Emílio Thyssen está sendo reformada, agora a previsão é de 30 dias, né? Que fica próximo ali a 386, próximo a Olarias. A Prefeitura de Lajeado começou essa obra, essa reforma nesse trecho, nas imediações do Country Club até o entroncamento com a rua João Goulart, no bairro Olarias, ontem. A gente estava dando antes de entrar no ar. Para nós moradores, ela acabou sendo, digamos, essa obstrução. O fluxo ficou pior para nós moradores do que antes, né? Antes a gente tinha ruas buracadas, mas ela fluía. Mas a gente entende que é para um melhoramento dessa rua. Essa rua necessita de um trabalho de melhoramento e creio que se não tirasse o fluxo não teria como ser feito, porque vai ter que trabalhar desde a base ao asfalto, não só o asfalto, porque se botasse um capeamento, esse continuaria esse mesmo problema. Então pelo que se lê no noticiário, até falando com o secretário, qual que seria o período, eles avaliam cerca de 30 dias para que toda a estrada seja feita. Isso é um tempo elevado, mas se é necessário, é melhor que seja feito de uma maneira definitiva do que fazer apenas remendos. Ela já é uma rua que teve muitos remendos devido à Corsã, devido a outras aberturas de rua. Então ela já é uma rua que tinha problemas e se não fazer ela bem feita, acaba continuando com os mesmos problemas que já tinham antes, né?
E Jardel, na abertura da entrevista você já falou que o bairro Olarias já é um bairro de difícil acesso. As ruas de acesso ao bairro é um bairro que está ao lado ali, né, da BR-386. Vocês pensam em alguma melhoria? Teria alguma solução para melhorar esse acesso? Ou se já teve alguma conversa com a prefeitura em relação a isso? O bairro em si, ele, por ser cortado pela 386 e não ter, digamos, apenas um acesso, mas ele tivesse acessos pela João Goulart, que seria entrando no Posto Arco, pela Paulo Militice, que entraria pelo final do Centenário. Com a duplicação da BR, esse fluxo acabou sendo prejudicado. A gente teve muito trabalho porque a gente não conseguiu mesmo ter comunicação com a CCR, que a CCR tem bem difícil a comunicação com eles, desde a época do período que era para se trabalhar como que seria feita a duplicação. Os acessos, eles não chegaram como a gente solicitou, fizeram do jeito que eles mesmo quiseram. Até a gente teve uma reunião com a promotoria, porque eles estavam dificultando os acessos ao nosso bairro, não arrumando, não concluindo a duplicação, porque um desafogamento do bairro também seria pela Rua Rio Grande do Sul, que entraria hoje o Mercado Novo que está saindo, ou pela ponte de acesso à montanha. Esse viaduto não construído, ele também dificulta um outro acesso que teria para o bairro, que o bairro Olaria começa ali na divisa com esse viaduto e ele vai até a divisa com o Centenário. Hoje, para ter uma noção, se nós saíssemos do bairro, ou sai pelo Posto Arco, ou teria que ir pela ponte feita antes do acesso à Forquitinha. Então, a dificuldade tá grande, visto, claro, que a Paramilitice vai passar por um processo de reforma. Esse momento, talvez, claro, é um curto período, a gente vai melhorar, vai ter melhoramento de acesso, mas a CCR dificultou bastante o nosso acesso, e até o acesso que seria para José Petri, que era prometido pela CCR antes ter um acesso da 386 próximo a José Petri, ele acabou não sendo feito. Parece que eles têm um pouco de prazer em não fazer o que a comunidade pede. Eles fizeram ele depois da José Petri, sendo que uma entrada vai ser menos utilizada pela população. E não tem previsão de mudar isso. Eles não têm Pelas previsão. conversas que tiveram, vai ficar assim. Eles não têm, praticamente a comunicação com eles ela nem quando a gente teve uma reunião com a promotoria, que eles prometeram melhorar e pensar nos casos, e eles não tiveram. Mas essa saída para 386, que hoje precisa ir até quase a entrada de Forquetinha, é só enquanto tá as obras, ou isso permanece assim também? Depois das obras concluídas, o Olarias vai ser um pouco beneficiado, porque tem um viaduto sobre que vai até as Balas Florestal. Esse viaduto vai ter grande parte do fluxo vai nesse viaduto. Vai ter uma entrada que elas cai direto no viaduto do Montanha, que daí sai pela Rio Grande do Sul, que é a divisa entre, não seria Campestre, seria Santo André e Olarias. Então ali teria um outro acesso. O Posto Arco, claro que o fluxo, para quem vai para 386 sentido Soledade, aí teria a continuação da Paulo Militice, que sai na divisa com o Centenário e sai direto na 386. Outras pautas. Jardel Zanrosso, presidente da Associação de Moradores do Bairro Olarias. Até uma ouvinte, ela mandou aqui um recado e mandou até um vídeo. A Beatriz Walker Sost, ela mandou um vídeo dizendo: colocaram um chafariz na lagoa do bairro Olarias. Confere isso, tem uma água, tô vendo aqui, uma água vertendo ali no meio, não sei se é um chafariz mesmo, o que está acontecendo, e outras demandas aí, seja na praça ou outras situações aí no Olarias. Esse chafariz seria, no caso, um oxigenador de água, né? Seria, o Olarias, ele tem, por assim, natureza, ele tem uma das vertentes nascentes do arroio que corta todo alajado, né? Então, esse arroio, como é um vertente que tem dificuldade de se manter no verão, esse açude desse lago, ele acaba ficando esverdeado pela falta de oxigenação.
a Secretaria do Meio Ambiente, através do secretário, então, o Luiz Benotti, ele acabou conseguindo colocar esse oxigenador. Ele estava com dificuldade, ele estava quebrado há um bom tempo e a princípio era para ter voltado a funcionar. Até não saberia que estaria funcionando, mas que bom que se estiver funcionando lá, porque esse oxigenador é importante para a lagoa. Mas demandas para o bairro, ele, como todo bairro, precisa sempre melhoras, né? O Olarias, ele com o tempo, ele foi mudando o perfil populacional. Quando iniciou o bairro, era um bairro mais extenso, com várias propriedades rurais e misto de urbano com rural. Com o passar dos anos, ficou um bairro com pessoas de média idade e bastante operários, até bastante trabalhadores. O fluxo de indústrias era menor. Hoje ele já virou um bairro misto, tem indústrias, tem fábricas, tem mercados, tem comércio, digamos, girando do próprio bairro. Mas ele também, com essa mudança, ele trouxe pessoas, digamos, de outros lugares, porque ele é um bairro que tem poucos moradores nativos ali, poucos moradores que viviam naquele espaço. E ele está pouco carente de espaços de lazer. Hoje, para ter um espaço legal, que seria a lagoa, ela está em estados assim de conservação bastante limitada. Assim, ela já foi pedido várias vezes, a secretaria se propôs a fazer, mas ainda não chegou a uma revitalização dessa lagoa, de uma praça para as crianças. Foi feito o campo de sintético, mas mesmo assim o entorno dele acaba necessitando de um trabalho melhor. A gente tinha, pela sede, a gente queria fazer uma sede de associação para poder manter, mas a prefeitura ela está optando por aquele espaço para tentar ampliar o posto de saúde, que também é importante. Então a gente ficou sem um chão de uma área para a gente fazer um lugar que de repente a gente pudesse manter um lugar melhor para nossas crianças do nosso bairro. Espaço de lazer é que falta hoje no bairro. Hoje praticamente não existe um lugar 100% ideal para as crianças do bairro, né? Mas assim, é uma demanda. Nos últimos anos, claro, se criou bastante demandas para essa questão do espaço que a gente teria. A gente queria fazer um espaço multiuso para ter um projeto próximo ao projeto Vida que tinha, que é um projeto para manter as crianças fora do contraturno, em um lugar que os pais pudessem ficar tranquilos, deixá-las longe de problemas sociais, né? E esse seria um caso importante, a revitalização das praças e o melhoramento das ruas, dos acessos, que hoje é o que mais o pessoal cobra, né? É bem pontual nesse momento, né? Tá certo. Jardel Zanrosso, muito obrigado pela presença, presidente da Associação de Moradores do Bairro Olarias. Muito obrigado a todos e um grande abraço ao povo do Olarias lá. Valeu, a gente que agradece o Jardel Ítalo Zanrosso, então ele que é o presidente da Associação dos Moradores do Bairro Olarias, falando das questões de mobilidade e também a falta de um espaço de lazer, né, adequado para as crianças e os moradores lá do bairro.